a sua Bíblia para nós meditarmos na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia. Que nós estamos me ouvindo bem, aumenta um pouquinho só. Está dando para ouvir bem? Isso. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4. Eu tenho certeza que você já ouviu várias mensagens baseadas nesse texto. Eu já ouvi muitos. Já li muitos comentários a respeito. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, não é? E sempre que a gente lê, sempre que a gente estuda, sempre tem algo novo para a gente refletir naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Olhe do seu lado, veja se tem alguém sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com ela, que ela possa também acompanhar a leitura desse nosso texto. Os que acharam, digam amém. Graças a Deus. O texto é um diálogo, uma conversa de Jesus com uma mulher. E a observação é que ela é uma mulher samaritana. Um homem estar de conversa com a mulher a sós, naquela época, não era algo muito fácil de ver. As mulheres tinham toda uma cerimônia para se dirigir a um homem. E especialmente no caso de Jesus, profeta, ungido de Deus, rabino. Então só isso era algo meio que estranho, mas foi registrado por todos os apóstolos, e João, que foi o evangelho que eu escolhi, que relata também este episódio para nós meditarmos. Então o capítulo 4 diz assim, conta a história toda. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, aquele João o Batista, não é o João evangelista, esse agora do Evangelho de João, é o João Batista. Embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, eram os seus discípulos que batizavam e não propriamente Jesus. Verso 3: Saiu então da Judeia e foi a outra vez para... Então grava aí, Jesus saiu para... E era-lhe necessário passar por... Grava isso aí, viu? Era necessário passar... Verso 5: Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali então um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus então sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta, mais ou menos meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus então disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A que cidade ele tinha ido? A cidade de Sicar, não é? Que era uma das cidades de Samaria. Ok? Verso 9:
Disse-lhe então a mulher samaritana: olha, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os... Repita comigo: os judeus com os samaritanos. Jesus então lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu me pedirias que ele lhe daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, onde pois tem essa água? Por acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também os seus filhos e o seu gado? Jesus então respondeu para ela: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando de coisas espirituais, aquilo que sacia a alma humana. Verso 15: e a mulher então lhe disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: olha, vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher ainda estava no plano físico, né? Ela ainda estava pensando que Jesus ia dar uma água milagrosa, que ia cessar a sua sede. E aí ela pede. E aí Jesus então diz: olha, vai, volta lá, chama teu marido e volta para cá. E aí a mulher então respondeu dizendo: não tenho marido. E então Jesus afirmou: foste sincera, mulher, dizendo não tenho marido, porque tu já tivesse 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu marido. Com isso tu disseste a verdade. E a mulher então ficou espantada e disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós, se referindo aos judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Porque são esses adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher então respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem. E quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. E então Jesus disse: sou eu, mulher, eu, o que está falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram de que ele está falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou alguma coisa, ou por que ele falava com ela. Então a mulher
deixou ali seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham e vejam um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? E então saíram, pois, da cidade e foram ao encontro de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Senhor, mais uma vez, eu quero pedir ao Senhor nessa hora que abra o nosso entendimento para que possamos compreender a mensagem que o Senhor quer transmitir ao nosso coração nessa noite. Que possamos enxergar além das letras. Que o Senhor, assim como fez há 2000 anos atrás, multiplicando os pães e repartindo ao povo, que o Senhor multiplique a sua palavra e reparta entre nós a glória do teu nome. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse texto é um texto riquíssimo de mensagem, riquíssimo de ensinamento. E uma das coisas que chama a atenção nesse texto é que ele inicia dizendo que Jesus está saindo de uma extremidade para outra, e é necessário ele passar por uma cidade chamada Samaria. Ele precisa passar por ali. É necessário ele fazer isso. E aí nós temos 3 pontos que eu coloquei como sendo uma sugestão de por que havia essa necessidade. Isso porque, como eu disse aos irmãos, a gente lê outros comentaristas bíblicos a respeito desse texto e a gente acaba descobrindo pela geografia bíblica que havia uma outra rota para Jesus tomar, que não necessariamente passar em Samaria. E aí ficam os céticos: então a Bíblia está mentindo. Então como é que está dizendo aqui que era necessário se havia outra rota? E havia de fato outra rota, mas era necessário, primeiro, porque tinha um encontro marcado. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher, e só ele sabia disso. Só ele, nem a mulher sabia que teria esse encontro com Jesus. Mas o segundo é que era a rota mais curta. É interessante, era uma rota curta. E os judeus faziam diferente. Eles evitavam passar em Samaria. Eles evitavam cruzar Samaria. Por quê? Porque o texto diz que os judeus não falavam com samaritanos. Os judeus eram inimigos dos samaritanos e os samaritanos inimigos dos judeus. Então eles evitavam o contato, eles evitavam se cruzar. O judeu, ele evitava entrar naquela cidade, passar naquela cidade. Então o que é que eles faziam? Quando eles saíam de viagem e tinha que passar por ali, por Samaria, eles faziam a volta, eles davam uma volta, eles faziam um contorno. E eles não ganhavam só meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas. Não. Esse contorno obrigava eles a fazer uma caminhada, uma viagem de 3 dias. Eles gastavam 3 dias para chegar no destino que eles queriam. Mas eles não passavam por dentro da cidade de Samaria. Eles não passavam ali, para não ter que de fato cruzar com os samaritanos,
porque eram inimigos ferrenhos. E aí, vocês lembram agora daquela parábola de Jesus, daquela história que Jesus contou, em que um certo homem vinha de viagem e foi assaltado e ficou espancado e quase morto no chão. E aí veio um sacerdote, olhou para ele, passou de lado, foi embora. Veio um outro, olhou para ele e foi embora. E por último veio um samaritano. Veio um samaritano. E o samaritano viu aquele homem ali, pegou ele e cuidou das feridas dele, botou ele na sua carruagem e levou para a cidade mais próxima e deixou lá ele para ser tratado, e disse que quando voltasse iria custear tudo que o hospedeiro gastasse a mais com ele. Sabe por que isso acontecia? Justamente porque os judeus, quando tinham que sair em viagem e passar por Samaria, eles evitavam, faziam esse percurso maior, mais longo, e aí se arriscavam em serem assaltados na estrada, porque todos os assaltantes, eles ficavam ali na espreita, na estrada, sabendo que vinha uma carruagem de judeu. E se vir uma carruagem de judeu, tem dinheiro, tem comida, porque eles não queriam entrar na cidade para comprar nada, para não dar lucro para os samaritanos. Então eles colocavam na sua carruagem tudo que eles fossem precisar durante a viagem, ida e volta. Então a carruagem vinha abastecida. E agora eles ficavam ali na estrada e diziam: é presa certa e é fartura. Por isso que eles assaltavam constantemente aqueles que faziam esse percurso. E Jesus então contou essa parábola. Em terceiro lugar, porque havia uma barreira a ser quebrada. Tinha uma barreira a ser quebrada, que era exatamente a barreira do preconceito. Jesus precisava levar os discípulos a derrubarem os seus preconceitos, a sua inimizade, o seu ponto de vista, o ódio e o ressentimento que eles tinham para com os samaritanos. E Jesus então obriga eles a passar por dentro da cidade de Samaria. É a rota mais curta, eu tenho um encontro para fazer, e vocês precisam resolver essas questões de vocês com os samaritanos. Eu não tenho nada a ver com isso. Jesus não tinha nada a ver com essa birra, com essa briga, com essa rixa. Jesus não tem. E aqui tem mais um ensinamento para muitos de nós, que temos diferença um com o outro e queremos trazer Jesus para o nosso lado. Jesus sabe de todas as coisas. Sim, sabe que está errado também. Bom era que ele não soubesse, mas ele sabe. Sabe da tua vaidade, do teu orgulho, do teu rancor, do teu ódio, tua maldade, tua malícia. Ele sabe. Mas a gente quer colocar Jesus do nosso lado, para ele comprar a nossa briga. E Jesus disse para aquele discípulo: é por dentro, dá para ir por onde? Não, é por aqui. É por dentro. A gente vai entrar na cidade, sim senhor. E mais, pega aí o dinheiro com Judas, viu? Pega aí, não era o tesoureiro, né? Judas, era o tesoureiro da turma. Pega aí o dinheiro com ele, viu? E vai lá. Sozinho, eu vou ficar aqui. Vocês vão entrar na cidade sozinho e comprar os samaritanos, sim. Tomar a água deles, comer da comida deles, vai dar lucro para eles. E ai de quem dissesse alguma coisa, os discípulos, ó, caladinho. Caladinho. O texto diz que quando eles viram Jesus conversando com a mulher, também não disseram nada. Quem é doido de falar? Ia receber uma lição de moral, hein? Então é melhor ficar calado. Ficou quietinho. Então, queridos, Jesus não tem nada a ver com as nossas intrigas.
as nossas intrigas. Aliás, estar intrigado, não gostar do outro, ou desse crente que está do seu lado, é um risco enorme. É um risco enorme, viu? Porque essa sua aversão a ele pode levar você ao inferno. Estar em rixa já é um pecado, já é um erro. Ele não quer nem saber quem está certo e quem está errado, já está errado. Por isso que a Bíblia diz: o que depender de vós, tem de o quê? Pode dizer: o que depender de vós, tem de paz com todos. Por isso que ele ainda coloca: depender de você, porque às vezes não depende da gente. Às vezes a gente quer ter paz com o outro, mas o sujeito não quer ter paz. Eu não quero brigar com você, mas eu quero brigar com você. Tem gente assim. Tem gente que você quer ter amizade com ela, mas ela não quer ter amizade com você. Você quer ter paz com ela, mas ela não quer ter paz com você. Ela quer guerra, ela quer briga. Por isso o Senhor diz que o que depender de você, tenha paz com todos. Ou seja, não provoque, não é? Evite. Se ela botar um tijolo, tira um. Ela botando, você tirando. Não pague o mal com o mal. Amém? Essa rixazinha. Aí a gente vai ter que fazer aqui uma exposição um pouco longa, mas eu espero que os irmãos vá entendendo a raiz do mal, como é que as coisas acontecem, inclusive na nossa vida, irmãos, no nosso dia a dia. É assim que começam as queixas, as brigas, as confusões, não é? Os maus ressentimentos por essas questões. Primeiro, diz os historiadores, e o Flávio José é um excelente historiador, então conta que os judeus e os samaritanos não se entendiam desde os tempos de Oséias, que era o último rei de Israel. Tudo começou quando Oséias conspirou contra Salmanasar. Esse era o nome de um dos reis, rei da Assíria. E aí ele conspirou contra este rei. Samaria, a capital de Israel, foi então sitiada pelas tropas assírias por 3 anos. E posteriormente seus moradores foram transportados para a Síria como escravos. Isso aconteceu em 722 a.C. Logo vieram então também estrangeiros e se estabeleceram na região devastada. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, conta essa história. Então, quando eles foram levados, ficou a terra vazia, os estrangeiros vieram, se apossaram da terra, e ainda ficou alguns remanescentes judeus ali. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ramadate, de Serafane, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Da mistura com a população que havia ficado, não foi levada como escravo, surgiu uma nova raça denominada de samaritanos. Daí os judeus não aceitavam os samaritanos, porque diziam: vocês se contaminaram com outra raça, com estrangeiros. Vocês não são judeus puros, vocês não são israelitas puros, vocês é uma raça misturada. E aí ele já separava os samaritanos. No princípio, quando os estrangeiros passaram a habitar em Samaria, eles não temeram o Senhor. Outro motivo: pelo que o Senhor mandou leões invadirem as suas terras, os quais mataram alguns dos povos.
Ou seja, os estrangeiros vieram, habitaram partes de Israel, ou seja, a cidade de Samaria, ficaram ali, se envolveram com os judeus que ainda estavam, se contaminaram ali a raça, e agora eles começaram a cultuar também, não só o Deus de Israel, mas também os seus deuses. Ou seja, houve uma mistura ali, e Deus não é Deus de mistura. Deus não aceita o paganismo com o cristianismo. Não dá para juntar essas duas coisas. E eles estavam fazendo exatamente isso. Então, com razão, atribuíram essa praga à ira de Deus. Então rogaram ao rei da Assíria que enviasse um sacerdote israelita para lhe ensinar como servir ao Deus de Israel. E aí um israelita foi lá para ensinar a eles. E assim começou um judaísmo adulterado, porque houve um enxerto, não é? Ao culto pagão. Todas as vezes que o povo de Deus se mistura com o povo do mundo, há um enxerto, há uma mistura, e a gente acaba pecando diante do Senhor. Porque é o mesmo que o crente dentro da igreja e tentando ficar flertando com o mundo. Um pé dentro e o outro fora. Querendo agradar a Deus, mas ao mundo. E agradando ao mundo está agradando ao diabo. E isso Deus não aceita. Ou você serve a mesa do Senhor, ou você serve a mesa do diabo. Não dá para fazer as duas coisas. E assim aconteceu. Quando parte dos judeus voltou da terra, quando eles foram liberados e saíram de lá e voltaram para a sua terra, parte dos que haviam sido deportados para a Babilônia em 587, se construiu então um altar para o holocausto, para a adoração. Se construiu esse altar. Só que depois, e nesse altar, todo tipo de adoração era feita, todo tipo de Deus era adorado, inclusive de Israel. Houve uma invasão novamente e destruíram o templo. Mesmo assim, os samaritanos permaneceram adorando ali naquela montanha, mesmo sem o templo. Aí começa a discussão. Vocês não devem adorar no monte, é em Jerusalém. E ninguém abria mão do seu ponto de vista. Então eles, quando viram o povo de Israel reerguendo o templo do Deus Altíssimo, os samaritanos então se ofereceram para ajudar na construção. Mas sabe o que foi que eles ouviram? Vocês não têm parte conosco. Vocês não têm parte nesta obra. Nós não aceitamos a ajuda de vocês. Nós não vamos nos misturar com vocês. E se a coisa já não era tão amistosa, piorou, né? Aí é que o ódio cresceu. Então eles ficaram cultuando lá e os israelitas, os judeus, cá. Daí a razão dessa conversa de Jesus e a mulher dizer: vocês dizem que é para adorar lá, nós dizemos que é para adorar aqui, qual é a verdade? E Jesus então entra para ela, entra na conversa e diz: olha, a verdade é que nem em Jerusalém e nem no monte, mas em espírito e em verdade. O que é que Jesus está ensinando? Não adianta nada, nem você nem os judeus estarem cultuando a Deus, estando em briga, estando em desavença, com a alma corrompida, cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de ressentimento, com rixa, com isso, não adianta. Isso lembra o ensino de Jesus quando disse: olha, se tu vir trazer tua oferta, isso se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa
deixa a tua oferta, não entrega a tua oferta, volta e te reconcilia com Ele, e depois tu vem e entrega a tua oferta. Do contrário, do Senhor não recebe. Você está entendendo aonde é que nós vamos chegar? Não adianta nada você prestar um culto, você estando com o coração cheio de amargura, cheio de ressentimento, de ódio, cheio de problemas, cheio de confusões, de rixa. Não adianta. Para onde vocês forem, o problema vai com vocês. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: Deus não está aceitando nem o de lá e nem o de cá. Ambos estão errados. Essa é a síntese, essa é a razão. Portanto, irmãos, Jesus tentou por diversas vezes quebrar esse tabu. Diversas vezes. O próprio texto já diz que Jesus estava conversando com a samaritana, que Jesus não fez um contorno que levava 3 dias para ele chegar no destino dele. Não, ele passou ali, ele tinha marcado um encontro com essa mulher. Ele também quis quebrar mas outros 2 preconceitos. Sabe como é que o judeu costumava orar? Agradecendo, viu? Era uma oração de agradecimento. Então eles oravam agradecendo a Deus por 3 coisas: por não ter nascido mulher, por não ter nascido cão e por não ter nascido samaritano. Antes que vocês, mulheres, fiquem com raiva dos judeus, já mudou, viu? Isso foi na época lá. Quase 2000 anos se passaram. As mulheres em Israel já adquiriram alguns direitos. O tratamento já mudou. Não chegou ao nosso nível, não é? Ocidental, mas mudou bastante. Então não fique com raiva do judeu, não. Era a cultura da época. E eles oravam por isso. Senhor, obrigado porque eu não nasci mulher. Não sofro todos os meses. Eu também agradeço. Eu sei o quanto isso é ruim. Posso imaginar como isso deve ser ruim, não é? E graças a Deus a gente não gera filho. É outra dor que eu não queria sentir. Então o Senhor, né, nos amou tanto que disse: são fraquinhos. Olha, são fraquinhos. Aí por isso tem aquela música, né, que a mulher não é um sexo frágil, né? São fortes, aguentam uma dor que a gente não aguenta. Então, realmente, graças a Deus, porque o Senhor fez assim. Mas também eles agradeciam porque eles não tinham nascido cães, não é animal, cachorro não. Era estrangeiro, eles agradeciam porque eram judeus. Os estrangeiros eram tidos como cães. Lembra por que Jesus disse para uma mulher, quando ela pediu, não é, para ser curada, e Jesus olhou para ela e disse: mulher, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Lembra dessa expressão? Porque ela era uma estrangeira. E Jesus tem a sua missão aos judeus, mas quis testar isso e confrontar o próprio judeu, dizendo: essa que vocês estão chamando de cachorro, veja como eu vou tratar, e veja o que ela vai fazer, porque Jesus já sabia. Então quando Jesus disse: eu não vou tirar o pão da boca dos filhos, que eram os israelitas, para dar aos cachorrinhos, que eram os estrangeiros, ela escuta e diz: eu sei
sei, Senhor. Olha a consciência, ela sabia disso. Eu sei. Mas eu também sei que os filhos, os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Eu não estou te pedindo o pão, não. Eu quero uma migalha apenas. O resto pode dar para mim. E Jesus então, agora, diante daquela multidão e diante dos judeus preconceituosos, mais uma vez ele olha e diz: em todo Israel eu não encontrei tamanha fé. Amém, irmãos? E até hoje essa mulher entrou para o livro, né, sagrado. Até hoje a gente conta a história dessa mulher. Até hoje essa mulher é notável, porque Jesus marcou também um encontro com ela. Então Jesus tentou por diversas formas fazer com que os judeus resolvessem as suas questões. Estamos caminhando para o fim. Qual a lição que fica para nós hoje? É que muitas vezes, para você atingir o seu alvo, você vai precisar passar por Samaria. Lembra que eu disse no início da nossa leitura, Jesus saiu de onde? Esqueceram? Da Judéia. E ele queria ir para Galileia. Judéia, Galileia, dois extremos. Mas quem estava no meio? Samaria. Samaria. O alvo para Jesus era Galileia. O desejo de Jesus era Galileia. Ele queria chegar lá. Assim como o alvo para cada um de nós, o seu desejo, o seu sonho, o seu objetivo, se você o tem, é de chegar do outro lado, mas no meio tem uma Samaria. E que você precisa resolver. E qual seria, pastor, então a nossa Samaria? Os nossos preconceitos, as nossas birras, os nossos pontos de vista. Porque muitas vezes o casal, ele tem sonho, o marido tem um sonho de ser feliz, ele casou para ser feliz. Ela casou para ser feliz, mas no meio, para chegar a esta felicidade, eles precisam passar por Samaria e resolver as suas pendências, resolver os seus problemas. E às vezes a gente passa o resto da vida da gente evitando, contornando, mudando, para não enfrentar o problema de frente, evitando uma conversa que a gente precisa ter. A gente não quer abrir mão dos nossos conceitos, dos nossos pontos de vista. Eu estou certo e eu não vou abrir mão disso. A outra diz a mesma coisa e os dois ficam infelizes o tempo todo. Meu Deus! Eu quero paz, eles querem alegria, eles querem prazer, mas para eles conquistarem isso, precisa resolver isso em Samaria, meu irmão. E você tem evitado, tem dado uma volta, não é de 3 dias não, é 3 anos, é 5 anos, é 10 anos, é 15 anos, é 20 anos, morre muitas vezes assim. E não se entende. Precisamos acabar com isso. Há ressentimentos, há mágoas que precisam ser retirados, raízes de amargura, e você nunca vai atingir seu objetivo de ser feliz, porque você está evitando a sua Samaria. Você está evitando. E enquanto você evitar,
você não vai conseguir ser feliz. Você não vai conseguir ser realizado. Então você tem que ter um momento daquele, irmãos, que a gente vai ter que parar para conversar. E alguém vai ter que ceder. Ambos terão que ceder. Alguém perguntou para Jesus sobre a questão do divórcio. E o Senhor disse: olha, é verdade, o Senhor, Deus, suporta o divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Sabe por que Deus não agiu ainda? Por causa da dureza do coração de vocês. Quer que Deus tome a sua dor, o seu partido. Quer que Deus entenda o seu ponto de vista, aceite o seu ponto de vista. Quer que Deus nomeie o outro como sendo o culpado. E só o fato de vocês não se ficarem, não se entenderem, já está errado, ambos estão errados. Então precisamos resolver nossas pendências, seja com o filho, seja com o pai, seja com a mãe, seja com o vizinho, seja com o irmão, seja com quem for, meu irmão. Você precisa resolver. Não evite a Samaria, passe por ela e resolva suas pendências para que você seja feliz, para que você alcance o alvo que você estabeleceu, o desejo do seu coração. A felicidade e a paz espiritual só virá quando você estiver realmente resolvido com sua Samaria. Você vai ficar assim até quando? Evitando. Porque quem segue Jesus vai ter que enfrentar Samaria. Quem segue Jesus não tem outro destino. Para nós concluirmos, Jesus deixou claro que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque, irmãos, se o seu espírito não estiver em paz, o seu culto não será aceito. Não evite mais a Samaria. Passe por ela e resolva todas as tendências para que você seja feliz. Amém? Vamos ficar aqui. Nossa arrogância, é o nosso preconceito, é a nossa ira, é o nosso rancor, é o nosso ódio, é a nossa amargura. Eu abro mão de tudo que sou.
Senhor, por ter falado ao nosso coração essa noite. Abençoa o teu povo. Abençoa os irmãos que estão em casa nos assistindo. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão hospitalizados. Senhor, nós cremos que eles hão de superar e hão de voltar para estar junto conosco, te louvando, glorificando o teu nome. Pai, obrigado por mais uma semana que se inicia hoje, para nós ainda desconhecida. Nos ajuda, Senhor, nos prepara, nos fortalece, nos defende, nos protege. Que a graça e a paz, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém.